questão de ancestralidade, hoje em dia, é comentado em todos os canais, redes sociais. Nós temos dado muita importância à nossa ancestralidade. A nossa dúvida ainda hoje é qual o valor, de fato, dessa ancestralidade nos dias atuais. Nós temos alguns mestres que nós podemos considerar os precursores da capoeira aqui em Alagoas. Eu vou colocar aqui, mas esses são alguns. Se houver outros, no momento em que eu cheguei e comecei a participar da capoeira alagoana, eu não consegui conhecer, mas nós temos o mestre Jacaré, o mestre Ventania, o mestre Caveirinha, o mestre Cláudio, o mestre Tunico e o mestre Celso Lacerda. Então, esses são os 6 mestres que teve também uma contribuição por um período do mestre Bené. Então, a gente tem aí essas pessoas que praticamente começaram a apresentar a capoeira. Lembro muito que nas rodas públicas, no mercado, na feira de Pajuçara, em alguns encontros na praia, nós vimos as presenças desse mestre. Eu iniciei com o mestre Tunico por volta de 1988, no CSU da Jatiuca. Chegando lá, conheci alguns capoeiristas que hoje não estão mais em atividade. As aulas do mestre Tunico acontecia às segundas, quartas e sexta-feira, Fazia sempre aula segunda e quarta. Na sexta-feira tinha uma roda de capoeira, onde ia muita gente, muito capoeirista, antigo aí, mestre Coca, Caveirinha, mestre Celso, mestre Cláudio, mestre Ventania, sempre iam lá nos visitar. E nessa época tem um fato importante, que nessa época o grupo não se chamava Capoeira Angola Palmares, era Quilombola dos Palmares, nessa época, Porque o mestre Tunico, ele tinha vindo de Salvador, ele contava, que foi aluno do mestre Nolo lá na Bahia. Mestre Jacaré, mestre de capoeira em Alagoas, e o que mais, mestre, a respeito de sua história? Bom, falando em capoeira, acho que você mesmo sabe, muitos sabem que eu sou o pioneiro da capoeira do estado. Chegando aqui em 84 e estou até hoje. E agora mesmo na entrevista ainda agora eu falei que quando eu chego aqui na Serra da Barriga, me lembro da primeira roda que eu fiz aqui, primeiro grupo de capoeira de Alagoas aqui na Serra da Barriga. O senhor acha que os capoeiristas de hoje dão importância à ancestralidade ou só fala sobre ancestralidade? Eles só falam só. Você sabe por quê? E eles têm razão, sabe por quê? Porque os professores deles, eles não foram formados. Foram informados. Eles não foram formados. Eles não explicaram quem era fulano de tal, esse aqui é fulano de tal, esse foi quem nasceu aqui, criou a capoeira no estado, esse foi quem começou aqui, isso aqui. Vou trazer ele para apresentar para vocês, então pronto. Eles estão aí voando aí. Quem é o mestre Jacaré? Chega no meio desse, mestre Jacaré falando, quem é? E isso aqui, Não, tem que ser, tem que chegar lá e falar, vou trazer o mestre Jacaré hoje aqui para a gente dar palestra, entendeu? Vamos dar um café, só baixa um cafezinho, para seja almoço, mais um cafezinho, eu vou lá. Esse é nosso, que nós temos que fazer isso. Todo mestre de capoeira tem que fazer isso, nas escolas, discutindo, falando sobre os Luiz Palmares, falando sobre a capoeira, a originalidade do birimbau, um monte de coisa tem que fazer. Nós temos que fazer muita coisa. Tem muito trabalho e pouco dinheiro, mas tá bom. Fazer o quê? Tem coisa mais importante do que uma roda de capoeira, não. A roda de capoeira é bonitinha, jogada. Foi onde eu vi dentro de São Paulo. Foi ontem, em 1970, Eu vi a roda de capoeira. Entendeu? Coisa mais bonita. Onde eu olhei assim, que coisa linda isso aqui. E entrou dentro de mim e está até agora. Entendeu? É muito bonita a roda de capoeira, mas a roda de capoeira não é aquela que eu comecei em 1970, não, meu chefe. É aquela capoeira pacífica, bonitinha hoje, porque hoje nós não podemos estar brigando, porque hoje está nas escolas a capoeira. Então nós vamos levar a escola, já está uma violência danada no mundo, e você levar para a escola a violência. Não pode mais, acabou, não tem isso. É isso que eu queria, e acho bonito as crianças. Você vê, não sei se você conheceu do Lá São Domingo, eu tenho um grupo de capoeira só de criança, eu fazia uma apresentação para os turistas que chegavam para ver o Lá São Domingo, e ali foi só os moleques, a roda é assim de vocês, tá certo? Isso aí, aquele ali chega, entendeu? Você respira. Quanto tempo de capoeira, prática e mestria? Não, mestria nem sei, capoeira faz 200 anos já.
muitos anos. Mestre, muito obrigado. Foi ótimo. Mestre Cláudio e a Capoeira de Alagoas. Qual o papel do Mestre Cláudio na Capoeira de Alagoas? Chegou aqui em 1982 e entrei na escola. Fiz concurso público, né, como professor de educação física, passei e comecei a lecionar na escola do Colégio Theo Brandão. E de lá pra cá, minha luta sempre foi essa, de colocar a capoeira na escola, porque eu acho que é fundamental na formação dos educandos. O que é da ancestralidade que nós hoje podemos manter, independente do espaço? Escola, clube, academia, rua. O que é dessa ancestralidade que nós devemos preservar e que cabe nesse mundo? Tem muita coisa, tem muita coisa. O diálogo corporal que existia antigamente, a gente não pode perder. Muita coisa a gente fazia inconsciente, hoje a partir do momento que ela passou a ser consciente, se deu um boom na prática da capoeiragem, né? O que seria na época a negaça do mestre Bimba, né? Hoje a negaça é a malandragem de vida, é a malandragem de viver. Então a gente tem que estar sempre atento de que a capoeira, ela não mudou muito não. A capoeira em si, a sua originalidade não mudou muito não, porque quando você entra na roda, você não tem religiosidade, né? Cada um tem a sua religião e ponto. A capoeira não tem nada a ver com a religião, então ela se mantém nesse diálogo corporal a partir do berimbau. O que veio antes é preconceito, né? Tem muitos preconceitos com relação à capoeira por uma questão até política, vamos dizer assim, né? Hoje a gente fez aí um evento Codição das Crianças, que os diretores, professores, pais de aluno ficaram, meu Deus do céu, o que foi isso? Como é que isso aconteceu em 3 meses, né? Como é que o comportamento dessas crianças mudou tão rapidamente? Foi a capoeira, não foi a filosofia do sistema educacional que fez aquilo acontecer, não. Foi a capoeira, e essa capoeira ela é ancestral, ela não mudou uma vírgula. Tem uma tradição para você tornar-se mestre na capoeira. E uma das questões de você ser um mestre na capoeira, você passa por determinadas fases, né? Então, isso são tradições que estão presentes na capoeira e que faz parte da ancestralidade. E aí você entra com o aspecto cultural, com o aspecto histórico, qual o aspecto, em que momento surgiu esses cordões. Quer dizer, esses cordões surgiram para você distinguir a função e o papel e o local das pessoas dentro de uma roda de capoeira. Temos a possibilidade, veja, de criarmos atividades para os estudantes na escola que discutem a ancestralidade. Primeiro, essa ancestralidade ela terá que ser discutida a partir da Lei 10.639 em algumas disciplinas já definidas pela proposta curricular. Você pode trabalhar isso em história e geografia, na literatura, no português. Tranquilamente dá para você trabalhar a ancestralidade. Não parece, é verdade, a questão é como você, como a escola e como a educação planejar isto para chegar lá, porque você tem um grande problema criado pela branquitude brasileira, que é o racismo. Mas eu acho que é uma oportunidade que nós temos sim, de chegar com a capoeira na escola a partir dessa perspectiva da ancestralidade. Como era que estava organizada essa capoeira? Bom, a capoeira aqui em Maceió, os encontros de capoeira era muito ali no mercado, né, que tinha a roda do mestre Jacaré,
e todo mundo se encontrava. Quando não era ali, era sempre a feirinha do artesanato, na Pajuçara. Agora, quando tinha as rodas grandes, fazia muitas rodas no CSU. Era um pouco espalhada de tudo que era lugar também. A capoeira era nova na cidade, né? Mestres, como eu estava falando, mestre não existia, existiam os professores que estavam dando aula, até que enfim chegar um mestre aqui na cidade. E o que acontece? Para fazer a distinção entre a capoeira antiga com a capoeira hoje, tem muita coisa mudada, né? Até porque a capoeira hoje evoluiu muito. A capoeira é feita de quê? De perguntas e respostas, não é isso? E antigamente a gente tinha, se confrontava muito. Mas você percebe isso na capoeira atual? A preocupação com essa ancestralidade? Não. Não, isso não. Hoje eu vejo muito capoeirista novo, mestres, que você vai procurar saber de que relação veio aquilo ali. Você não vê uma relação crescente, mas já é mestre. Entendeu? E aqueles que já eram mestres, que fez o trabalho, que fez crescer a capoeira em Maceió, você não... É como se é deixado para lá e a novidade que está chegando está à toa, está assim, à tona, entendeu? E não e não vejo o mérito desse respeito todo. Porque para mim hoje ser um mestre, eu tenho que respeitar os outros mestres também. Tenho que respeitar tudo aquilo que eu vi, aquilo que eu soube, a ancestralidade. Se você tivesse que pedir alguma coisa a essa ancestralidade hoje, você pediria o quê? Eu quero fazer um pedido para essa ancestralidade de Alagoas, que está hoje no que a gente comentou antes, né? Nesses 7 mestres que começaram, que não eram efetivamente mestres, mas já tinham uma certa autoridade de mestria e as pessoas consideravam. Pediria que, já que eles têm a comparação da visão da capoeira antigamente com a visão da capoeira hoje, que eles poderiam visitar a academia, falar com, talvez seja aluno, que eu acho que eles fizeram o grupo crescer, não é à toa que Maceió tem muito capoeirista, então no meio desses capoeiristas vai ter os discípulos de todos eles. Se eles poderiam movimentar a cabeça de cada cabeça dessas academias, dos professores, para que eles vejam a capoeira de outro modo, como ela está entregando a todos nós hoje, com perguntas, respostas, certo? Em modo, como posso dizer, amigável. Que se eu gosto do meu irmão de capoeira, então eu quero ele vivo, para hoje, para amanhã, para depois, para jogar com ele. Jogar bonito, cair, levantar, dar entrada, sair, dar o que fosse. Eu sou José Nilson Pessoa, natural do estado de Alagoas, nascido no interior, cidade de Arapiraca, onde eu treinei com o mestre Lira, na 2 Irmãos, na rua Olavo Bilac, centro, Arapiraca, Alagoas. E começou a treinar capoeira com quantos anos? Praticar capoeira? 13 anos, a volta dos 13 anos de idade. Eu fazia parte de teatro, foi onde eu conheci a capoeira, num show que me deixou deslumbrado, que foi um show de maculelê, que estava sendo exibido no teatro, do qual a gente estava exibindo também uma peça, uma oportunidade. E ali me encantou e eu me matriculei nessa escola onde eu acabei de falar, né, na 2 Irmãos, de Lira. E nessa época o mestre Lira dava aula aqui em Alagoas? Dava aula em Arapiraca, Alagoas. E o mestre Lira hoje está onde? Ele está morando lá com os outros, com os mais velhos. Faleceu faz muito tempo. Nessa época, quem são os mestres que o senhor lembra que já ajudavam a tocar a capoeira aqui em Maceió? Na minha época, quando eu abri a minha academia aqui em Maceió, nós temos o mestre Jacaré, que já ensinava aqui, o mestre Cláudio, mestre Ventania, né, Celso Lacerda, os mestres que eu lembro, né?
Tinha outros que faleceram, né? Muitos. Mas os mais velhos que eu lembro mais são esses. E hoje a gente fala muito sobre ancestralidade. Tem que lembrar dos nossos ancestrais, tem que lembrar daquela capoeira. Adianta lembrar e não poder aplicar? Não, adianta lembrar, né? É fundamental. A gente tem que ver que a ancestralidade, os mestres velhos, eles eram respeitados, mesmo respeitados de linha. O aluno respeitava eles de uma forma que admirava o mestre mais do que o próprio pai dele em casa. A diferença é a ancestralidade daquela época existia um respeito. Ainda hoje, nós, os mestres aí dessa faixa etária da gente, tem essa admiração muito grande pelos mestres velhos, né, nosso pessoal aí. A Maria, para nós, eles entrar numa roda, só ele entrava e jogou a capoeira do mundo todo. Mas os capoeiristas de hoje, não. Eles acreditam que aquele mestre de 100 anos vai ter que entrar na roda e dar o mesmo voo que ele deu há 80 anos atrás, 60 anos atrás, não tem como. Aí eles ignoram. Enquanto que os mestres de hoje, maduros, compreendem que não tem como uma pessoa sem estar em estado físico perfeito fazer, mas é aquele movimento que com o tempo a gente não tem essa habilidade mais. Mas tem o conhecimento, ele consegue ensinar você sem ter nem que se levantar de uma cadeira, ele até sentado, ele ensina e deixa o aluno na roda. Tem deles que nem foram para uma escola, mal deles sabem escrever ou não, mas eles falam de uma maneira, numa gentileza, é diferente demais. Os ancestrais da gente, os ensinamentos deles é incomparável os que ensinam hoje. O que a capoeira era no início aqui em Alagoas e o que ela é hoje, para mim, as mudanças vieram com o seu tempo, com a mistura que houve muito, né? Teve muita mistura, uma capoeira hoje mestiça, o pessoal mistura os estilos de São Paulo, de Brasília, de Bahia, de todo quanto é lugar. Mas, na verdade, a nossa capoeira alagoana foi uma capoeira sempre bem jogada, né? Foi uma capoeira que quem chegou aqui no estado de Alagoas com capoeira de fora, como eu e outros, temos os nossos ritmos de jogo, usava muito regional, né? Ou seja, uma capoeira mista com uma gole regional, mas que a gente treinava para sobreviver na roda, mas sem misturar. Hoje, como hoje em dia, está misturando tipo um vale-tudo dentro da capoeira, né? O pessoal hoje usa muito a mão, né? Claro que tem na capoeira, lógico, desde das antigas que existiu sempre usar soco, defesa galopante, essas coisas todas. Mas hoje em dia o pessoal está agarrando muito, estão levando muito para o chão, né? E naquele tempo a gente tinha respeito pelos mestres, né? Os mestres mais antigo, né? A gente chegava na roda e a gente era sim, sim, não, não, era o mestre quem falava e a gente ouvia, né? A gente entendia que o correto e o que estava certo, mesmo não sendo, mas era o que o mestre estava falando, e a gente seguia aquele ensinamento do mestre, que era o mestre mais velho, o mestre antigo, né? Porque aqui em Alagoas, na verdade, naquela época para nós não tinha esse velho mestre antigo aqui, né? Tinha os mestres mais velhos na idade, mais velho um pouco tal, até na capoeira também, mas não tinha mestre antigo. Para mim, hoje a capoeira teve uma grande mudança e nós vivemos nessa mudança. Hoje o mestre Coca-Cola, já cheguei em eventos, cheguei em coisas e o cara, próprio formato do grupo aluno, eu pegar o berimbau para tocar e dizer, mestre, infelizmente esse berimbau aqui só pode tocar, só o pessoal da casa. E eu calado fiquei, saí numa boa, aceitei, porque quem manda na sua casa é o dono. E eu fiquei de boa ali, depois eu saí mais cedo da roda, fui embora caladinho, não disse nada porque eu tenho educação. Eu não fui falar nada para ele, quem é você para dizer que um mestre não pode tocar o berimbau na roda? Não, jamais, porque o instrumento é dele, foi feito por ele ou comprado por ele, então quem sou eu para mandar na casa dos outros? A gente tem que viver a nossa capoeira que nós temos aqui, que foi implantada aqui. E essa capoeira aqui foi plantada aqui por mim, por mestre Jacaré, por mestre Cláudio, por mestre Caveirinha, por mestre Celso Lacerda. Então a gente tem que... É esse povo aqui que merecia ter todo o respeito. Não quando chega um mestre de fora, mestre que nunca esteve aqui e ele é tratado como um Deus. O pessoal começa a endeusar esse mestre. Tá? Então eu fico muito triste hoje em dia com o que eu vejo muito aí nos eventos,
que até tem evento que eu prefiro nem ir, porque quando eu sei que quando eu chegar lá, é só mais um que vai dizer que o mestre Coca-Cola está aqui e depois acabou. Show e um abraço. Porque você vai falar de muitos que são mestres hoje, que foram tudo capoeira que começou com a gente, né? Com o mestre Coca-Cola, a Cláudia, a César Lacerda, os ancestrais daqui, o Ventania, né? Que aí tem muitos formados, muitos mestres hoje que foram passados pela mão do Ventania, muitos foram passados pela minha, pela de Caveirinha. E por que nós estamos tão esquecidos assim por esse povo? Eu não entendo. Nós temos hoje muitos alunos, a grande maioria, que não sabem que esses 7 mestres é a história de Alagoas. A história de Alagoas. O resto, tudo que tem por aí, é tudo descendente deles. É tudo descendente, cara. Essa ancestralidade é um conversar com nossos bisavós, com os nossos avós, com as nossas mães, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos netos e com os nossos bisnetos. A ancestralidade não é só o passado. A ancestralidade é o passado que se repete no presente e que se projeta no futuro. Então, essa linha do tempo interminável, né, pode ser entendida como essa resposta a esse valor imaterial que a capoeira produz na sociedade brasileira. Quando o movimento social negro lutou pela implementação da Lei 10.639, alterada pela Lei 11.645, que obriga as escolas brasileiras, né, a ensinar cultura e história afro-brasileira e indígena, a capoeira estava presente. Porque a capoeira foi uma das mais lindas, né, expressões do falar, do ser e do fazer da população negra nesse Estado brasileiro, que tanto a escravizou, que tanto a explorou e que até os dias atuais explora. Né? E é por isso que a capoeira até hoje pode ser vista como uma importante forma de resistir, uma importante forma de lutar, de produzir ações na sociedade, formas de pensar. E aí a gente entra, né, nas conceituações, é um jogo, é uma luta, é uma tradição, é uma forma de pensar, é uma forma de ser, uma forma de fazer, tudo isso vale. Porque a capoeira, de fato, é a grande representação da ancestralidade afro-brasileira a partir do seu ritual, a partir da sua constituição, que tem músicas, que tem instrumentos, que tem pessoas, que tem mestres. Olha só que coisa mais linda, tem mestres. E numa cultura em que há mestres, todos param para ouvir, para entender, né? Então, os mestres da capoeira poderíamos considerar também como os griões da África, né? São os que repassam as histórias dos seus ancestrais. São os que fazem com que as histórias sejam conhecidas, rememoradas e jamais esquecidas. A ancestralidade é o quê? Por que isso hoje está tão em pauta quando se trata da nossa cultura? Só quem não trabalha nessa perspectiva de respeitar e de valorizar, e relembrar e reavivar a ancestralidade é que não tem pertencimento ou que não tem conhecimento. Acho que as pessoas que se tornam ignorantes nesse sentido de não conhecer a história, elas não levam em consideração, elas não tocam nessa tecla da ancestralidade. Ou se toca é assim, a ancestralidade, mas não tem nenhuma visão assim de pertencimento em relação ao que foi o passado como um instrumento de reflexão e de preparação. Porque as experiências ancestrais, elas nos trazem para a contemporaneidade uma experiência de se sentir sujeito da história, uma história que veio do passado e que hoje faz parte dentro daquilo que você faz. Então, muita gente não trabalha essa coisa da ancestralidade porque desconhece mesmo, irmão. O que seria esse pertencimento? Ter
ter base, ter conhecimento, se sentir dentro do processo, ter conhecimentos do passado e se sentir membro, sujeito da história. Isso é pertencimento. Porque quem não se sente sujeito da história não pertence, cara. Eu cheguei aqui em Alagoas e realmente eu não encontrei capoeira, não tinha capoeira, tinha muita vontade de fazer capoeira, né? Morei na Bahia e vim para cá, sou alagoano, nascido aqui, mas capoeira realmente eu não encontrava. Um belo dia eu encontrei uma pessoa, Márcio Sidney, fazendo uma capoeira no Prado, no bairro do Prado, aqui. Ele fazia capoeira, tinha passado um tempo fora, fazia uma capoeira de rua e ele fazia capoeira no fundo do quintal dele. Né? No fundo do quintal dele, com o pessoal da rua ali mesmo, naquela propriedade. Um amigo me indicou ele que fazia por ali, tinha amizade. Eu peguei amizade com ele e comecei a fazer capoeira com o Márcio lá no bairro do Prado. Foi nessa época que eu encontrei Jorge Anélio. Fez capoeira com a gente, ele fazia capoeira, tinha uma turminha que ele estava iniciando lá no CSU do Santo Eduardo, no bairro do Poço, por ali. E ele me chamou para treinar nós dois juntos, porque ele disse que fazia uma coisa, não tinha com quem treinar, ele pegava os treinos lá com a gente, pô, e no CSU, isso nos anos 80. Então eu comecei lá em 81, pouco tempo depois, eu vi falar de uma pessoa próxima ali, que era justamente Mestre Cláudio dos Palmares. E daqui para lá a capoeira foi evoluindo, foi chegando Mestre Jacaré, Mestre Jacaré, Mestre Rasta. Hoje em dia a gente tem grupo do Brasil quase todo. Abadá, Muzenza, Ginga Brasil. Fico feliz. Eu creio que o futuro da capoeira é esse. Hoje em dia ninguém quer brigar. Quanto mais se briga, mais se perde aluno, mais se fala mal da capoeira. E com as lutas mistas do MMA e tal, vamos usar a violência nesses cantos. Com a capoeira, a gente só tem a ensinar. A capoeira é um veículo para ensinar cidadão. E o futuro é grande. Eu almejo muito, muito. Hoje fico muito feliz com essa multidão de gente na capoeira, treinando e gostando da capoeira. Temos os capoeiristas e temos aqueles que só fazem capoeira, né? Eu gosto.